Senhor? Então, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, Irmão Maior, agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos todos reunidos. Agradecendo por essa casa que nos ajuda, nos auxilia, nos permite trabalhar, compreender, receber, muito mais do que dar. Agradecendo pela vida, ora encarnado, ora desencarnado, pelas nossas experiências, pelos nossos amigos que nos auxiliam em todos os momentos. Agradecendo a Jesus, esse Mestre, por recebermos nesse planeta maravilhoso. Que o nosso anjo de guarda possa nos intuir nesta noite para compreender bem a lição desse livro. E compreendendo bem a lição, vamos colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas reuniões mediúnicas, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os nossos afazeres. Então, para iniciarmos os trabalhos da noite, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. A lição é instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho. A gente vai continuar hoje no livro Diversidade dos Carismas, no item Mecanismo de Conversão. Quem gostaria de ler o texto hoje? Se quiser, eu leio. Pode ser. Sete mecanismos de conversão. Cada vez que precisamos comunicar o nosso pensamento, um minutinho aqui, a alguém, temos de confrontar nossos códigos a fim de nos entendermos razoavelmente. E isso ocorre até quando falamos a mesma língua, dado que, raramente, dois códigos são exatamente iguais. A dificuldade aumenta quando, por exemplo, A fala português, B fala alemão e procuro entender-se em inglês. Quando iniciamos o estudo de uma língua estrangeira, temos necessidade de traduzir para nossa cada palavra lida ou ouvida. Do contrário, ficaremos sem entender o que estamos lendo ou escutando. Só com bom desenvolvimento posterior teremos condições de ler ou ouvir diretamente, sem recorrer à tradução. Ficamos, assim, com um código adicional à nossa disposição, de modo a receber informações naquela língua sobressalente. Para
recorrer a um dos nossos esquemas habituais ou códigos, vamos em busca de socorro na eletrônica. Conforme ficou dito em A Memória e o Tempo, o espírito recebe ao renascer um cassete virgem, novinho em folha, onde vai gravar as experiências que tiver no decorrer da nova existência que se inicia. Embora memórias de todas. Falou? Embora memórias de todas as existências anteriores continuem preservadas no seu inconsciente, ele renasce sem lembranças anteriores. Por isso, na fase infantil, ele se deixa guiar docilmente pelos instintos e, embora como espírito tenha consciência de tudo, não consegue expressá-la através do novo corpo ao qual acaba de ligar-se. Desde os primeiros momentos, contudo, todas as experiências vividas vão sendo gravadas, aliás, em vídeo, como se pode comprovar com os fenômenos de replay que costumam recorrer às proximidades da morte ou em face de algum perigo. Pode subir? Não consigo ler aqui. Deixa eu subir. Algum perigo em que a morte seja bem provável ou iminente. No fim de alguns anos, a gravação, o cassete já dispõe de elementos suficientes para possibilitar ao novo ser reencarnado o mínimo necessário de condições de vida. Ele já sabe falar mais ou menos a língua que seus pais falam e, com alguns anos mais, terá condições de escrevê-la também e ler o que nela estiver escrito, ampliando o seu aprendizado. Terá, posteriormente, o seu cassete todo programado para aquela existência, não apenas com a linguagem com a qual ele pode se comunicar com os que o cercam, mas com hábitos e costumes em que foi treinado. Por isso, se alguém se aproxima para transmitir-lhe alguma informação, tende a usar cassete idêntico ou muito parecido com o seu, onde as palavras e imagens têm o mesmo significado. Nem ele irá entender alguém com um cassete diferente, alemão versus português, por exemplo, nem terá condições de captar o pensamento puro ou de imagens e conceitos são idênticos. É nesse sentido que dizíamos há pouco que o aprendizado de uma língua adicional representa a criação de um cassete sobressalente, que nos serve para a comunicação com pessoas que usualmente estariam fora do alcance da nossa compreensão. Seja como for, porém, a personalidade, isto é, a pessoa encarnada, fica programada dentro de certas limitações que, paradoxalmente, lhe são necessárias, indispensáveis mesmo, ao seu intercâmbio com outras pessoas também encarnadas. No nível da individualidade, porém, continuam livres tais limitações e podem entender-se pelo pensamento, sem necessidade de palavras. Na intimidade do ser, ainda é possível perceber um ou outro informe vindo da individualidade para a personalidade por via intuitiva ou pelo sonho. Mas de uma personalidade para a outra recorre-se à comunicação codificada, num confronto de cassetes, ainda que seja também possível a comunicação telepática, ou seja, mente a mente. O sonho, aliás, é veículo constante de mensagens da individualidade para a personalidade e, como em qualquer outro mecanismo de comunicação, a estrutura e a dinâmica do processo são idênticas às da mediunidade, de vez que também se trata de converter pensamentos em imagens, símbolos ou palavras. Em seu citado livro Insights of the Age of Aquarium, Dina Serminara lembra um exemplo ilustrativo não apenas do trabalho intelectual realizado enquanto o corpo repousa, mas dos recursos de que se utiliza a mente para converter os símbolos inteligíveis ao ser encarnado pensamentos não formulados em palavras, ou seja,
como faz a mente para vestir o pensamento de forma a torná-lo perceptível. Isto me faz lembrar uma antiga versão cinematográfica de O Homem Invisível, baseado na história de R.G. Wells. O Homem Invisível somente aparecia quando vestido. Ou melhor, o que aparecia mesmo era a roupa dele. Numa das cenas, ele vai desaparecendo, enquanto se desembaraça de uma espécie de gás enrolado em torno da cabeça e cobrindo todo o rosto. Li, posteriormente, uma explicação de como foi filmada a cena. Pintaram-lhe o rosto de negro, enfaixaram-no com o gás e depois filmaram a cena contra um background totalmente negro. À medida que ele desenrolava a gaze, o rosto como que sumia contra o fundo negro e que causava a ilusão de que ele desaparecia. Em suma, ele só se fazia visível quando enfaixado e vestido, tal como o pensamento, que precisa se converter em símbolos ou códigos quando não pode ser transmitido em seu estado puro, de mente a mente. A doutora Serminara conta que o inventor da máquina de costura Singer, mundialmente conhecida, estava tendo dificuldades com a agulha. Tudo o mais funcionava satisfatoriamente, mas o ponto da costura, problema fundamental a todo o processo, era ainda inadequado. Certa noite, ele sonhou com uma tropa apresentando armas e notou que as pontas das baionetas eram furadas. Ao despertar, sabia como fazer suas agulhas. Era só colocar o furo bem junto da extremidade inferior. E por que não sonhou logo com a agulha furada na ponta? Podemos perguntar. Não sei que resposta teria o leitor. De minha parte, acho que a agulha furada na ponta de um dado de que ele ainda não dispunha na sua memória, e segundo, nos ensinaram, os espíritos o pensamento utiliza para expressar o material guardado na memória. Por isso, são, às vezes, tão confusas as imagens do sonho, precisamente por estarem a expressar em símbolos pensamentos meramente formulados ou aventuras, numa dimensão em que os nossos conceitos habituais são inadequados, para dizer o mínimo. Walter Monroe, em seu livro Journals Out of the Body, conta episódio semelhante ao citado pela doutora Serminara. Em julho de 1959, ele sonhou que voava em um avião que passou por baixos de fios telegráficos ou telefônicos e caiu pouco adiante, espatifando-se contra o solo. Somente ele conseguira sobreviver ao desastre. Dentro de 3 semanas, ele teve de fazer uma viagem ao estado da Carolina do Norte e reconheceu os passageiros, que já vira em seu sonho evidência. Mesmo assim, resolveu seguir viagem. A certa altura, o aparelho começou a enfrentar turbulências provocadas pelo mau tempo e Monroe achou que a tempestade aparecera no sonho simbolizada pelos fios. Mas não houve nada de grave, chegaram todos sãos e salvos ao destino. 4 dias depois, Monroe teve um ataque cardíaco, em consequência do qual passou vários meses hospitalizado. Concluiu, portanto, que o sonho era de fato premonitório. Ele se equivocara apenas na sua interpretação. É que nem passava pela cabeça consciente que viesse a ter algum problema cardíaco, de vez que 2 médicos lhe haviam dito ainda há pouco que com uma coisa ele não precisava se preocupar, seu coração, que estava ótimo. Percebemos, portanto, que a individualidade inconsciente ou a personalidade consciente, uma clara mensagem de perigo iminente com risco de vida. Não sei se isto lhe ocorreu, mas vejo nos fios elétricos sobre os quais voara o avião do seu sonho o símbolo claro das veias e artérias, pelas quais circula o sangue, enquanto pelos fios circulam as mensagens telegráficas, telefônicas ou simples energia elétrica. Ele, porém, estava tão certo de que o problema não podia ser cardíaco,
que viu na advertência do seu próprio pensamento um avião que, no entanto, simbolizava o risco de vida que ele estava correndo. Curioso ainda observar que, tal como o seu sonho, ele salvou-se do acidente circulatório. Eu subi a... Então, ele está dizendo aí tá sobre os códigos, né? Então, a gente, de novo, ele está falando que com nós, como os espíritos, a gente se comunica através do pensamento. E quando encarnados, a gente se comunica através de códigos, de uma linguagem. Essa linguagem, ele está dizendo, mesmo duas pessoas falando a mesma língua, a linguagem não é exatamente a mesma. Então, você fala e às vezes a pessoa não entende você completamente, por vários motivos. Logicamente, se a pessoa fala, se você está tentando falar numa língua que não é a sua natural, às vezes é um pouco mais difícil. Digamos que eu esteja falando numa língua em inglês, alemão, russo, que não é a minha língua de origem. Eu posso ter uma dificuldade maior ainda para entender uma outra pessoa que está falando nesse idioma. Então, a gente aprende a codificar. E a codificação a gente vai se desenvolvendo. Então, ele está dizendo que a gente tem que aprender esses códigos. E quando a gente vem na mediunidade, você tem que transformar, né, o pensamento, as imagens, os sons, tudo pensamento, o sentimento que você sente através da mediunidade e passar isso em palavras, numa psicografia, numa psicofonia, ou mesmo numa vidência. Então, a gente tem uma sensação e tem que codificar isso. E nessa codificação, nas palavras, você usa o conhecimento do próprio médium. Então, o próprio conhecimento que o médium tem para usar aquelas palavras, porque a gente está usando palavras que o próprio médium conhece. Então, ele vai passando isso para frente. Agora, como que cada um pensa? É diferente. Eu dei aula durante um ano por um rapaz que era surdo, de nascença. E ele falava através da linguagem de sinais. E a faculdade, né, por lei, é obrigada a colocar um intérprete para a pessoa conseguir acompanhar. Então, toda vez que ele tinha aula comigo, vinha uma moça e tudo que eu falava, ela transmitia através de símbolos, né, de gestos para a pessoa. Aí uma vez eu dei uma prova, uma avaliação escrita, e ela veio também na prova. Eu falei, mas veja a prova, por que ela veio na prova? Ah, tudo bem. Ela veio na prova e sentou perto dele. Aí, durante a prova, ela continuava fazendo gesto para ele. Eu falei, mas o que você está fazendo? Eu cheguei para a moça aqui da linguagem de sinais. O que você está fazendo? Ele tem que ler a prova e se responder, é só isso. Aí, segundo ela, uma pessoa que surda de nascença, a pessoa não consegue ler um texto normal, porque o texto é escrito como a gente pensa, como a gente fala. Como ele não escuta, a organização do pensamento é diferente. A organização do pensamento na linguagem de sinais é diferente da organização do pensamento numa fala ou numa escrita. Então, diz ela, e parece que isso realmente existe, né? O surdo pensa, a pessoa que aprendeu a falar com linguagem de sinais acaba raciocinando diferente. Então, às vezes, um texto corrido não faz muito sentido para ela.
Então, tudo isso também é com os códigos, né? Como você raciocina, como você pensa. Outra coisa do texto está falando é dos sonhos, né? Realmente você sonha e passa para o seu ser consciente imagens que você vai tentar identificar, muitas vezes através de símbolos. A mesma coisa é na vidência, né? Então, às vezes, dois videntes veem a mesma coisa e os símbolos que um vidente usa e que o outro vidente usa são diferentes. Então, a gente percebe, ó, o vidente A e o vidente B estão falando a mesma coisa, do mesmo assunto, mas como a mente de cada um é diferente, ele acaba vendo símbolos diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Aí. Interpretação. Boddington, Boddington tem razão. Portanto, ao ensinar que o grande problema é o da interpretação da mensagem contida no pensamento. E tem razão Wilson que, ao reproduzir o sonho de Monroe em seu livro Mysteries, concluiu, o que parece sugerir que, mesmo os mais elevados níveis da mente têm problemas de comunicação. E como tem? É precisamente do trampolim da comunicação de pensamento salta para a nossa limitada realidade de seres encarnados, que muita ideia se fratura irremediavelmente. E mesmo depois de integrada em nossa realidade, a ideia já simbolizada está sujeita a mil e uma deformações diferentes, ao menor descuido de quem a retransmite. Experiências conclusivas têm sido feitas para testar o testemunho visual e auditivo de grupos que acabam de assistir a uma cena. Os resultados são inacreditáveis nas suas dissonâncias e discordâncias frontais. Escreve a competente doutora Serminara. Se todos os seres humanos fossem dotados de faculdades telepáticas, problemas desses nunca ocorreriam. Mas a falta de compreensão direta de mente a mente, os seres humanos têm de codificar suas mensagens em palavras, em algumas vezes em imagens. Em seguida, outras mentes precisam decodificar a mensagem. O verdadeiro sentido de alguma coisa só pode estar, então, na correta decodificação da mensagem que ali está contida. Gina Serminara, 1978. Qualquer descuido, tanto na codificação quanto na decodificação, poderá ser fatal ao sentido da mensagem. Para enfatizar tais aspectos críticos da comunicação, a doutora Serminara lembra algumas passagens importantes da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, algumas das quais servem de base a pontos doutrinários ou até dogmas da maior importância teológica e que, no entanto, apresentam dúvidas quanto à maneira pela qual foram codificadas em palavras e posteriormente decodificadas para serem aplicadas a situações específicas. Tomemos um de seus mais dramáticos exemplos. É o versículo 43, capítulo 23 do Evangelho de Lucas, que assim diz: Eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso.
o leitor sabe, naturalmente, que se trata do diálogo de Jesus com o chamado bom ladrão. Pois bem, o Dr. George M. Lamsa, competente conhecedor da Bíblia, nascido no Kurdistão, onde ainda se fala o aramaico, a língua de Jesus, entende que a ênfase correta para a frase deveria ser posta na palavra hoje, fixando o texto reapresentado na seguinte forma: eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade, se atentarmos para o processo evolutivo das vidas sucessivas, que a doutora Seminar aceita, aliás, observamos que o texto proposto pelo Sr. Lamsa faz sentido. É difícil entender que, mesmo um bom ladrão, pudesse ir direto ao paraíso, naquele mesmo dia, para ficar em companhia do Cristo. Essa posição ele só teria conquistado ao cabo de inúmeras existências. Estamos admitindo o termo paraíso como um estado de pureza e felicidade espiritual, não um local geográfico. Poderiam ser facilmente multiplicados exemplos de dificuldades e tropeços que o pensamento encontra para se manifestar, ou seja, para se converter em símbolos gráficos, imagens ou palavras, de forma a poder ser comunicado a alguém. As palavras, disse alguém, cujo nome não encontro mais na memória, servem para ocultar o pensamento e não para expressá-lo. Como isto é verdadeiro? Elas somente conseguem transmitir uma distorcida e esmaecida imagem daquilo que pensamos. Vemos numa tela a representação de uma paisagem, mas não o original, com as suas verdadeiras perspectivas no momento de vida, pois a vida circula e pulsa na paisagem contemplada, mas não na tela pintada, por mais genial que seja o pintor. Além do mais, o pincel e a tinta, o mármore e o buril captam momentos fugídios de um tema real, produzem e reproduzem movimento congelado, sugerem cores e formas, mas não a realidade mesma do tema, sua alma. Não sejamos, porém, ingratos aos mecanismos da palavra falada e escrita, que continuam sendo o mais sofisticado processo de comunicação de que dispomos dentro das nossas limitações físicas, espaciais, mentais e biológicas. Esse dispositivo representa milênios incontáveis de refinamento de um processo que começou com os unidos inarticulados do ser, que dava seus primeiros passos rumo à perfeição. A despeito de reconhecidas deficiências e da multiplicidade quase caótica de que se desdobrou, a linguagem é o nosso instrumento de comunicação no plano físico. Ela é um conjunto de sinais sonoros e gráficos que combinamos engenhosamente para identificar objetos, seres e coisas, bem como ideias e conceitos abstratos. Na verdade, é um prodígio que consigamos expressar tanta coisa com um punhado de sons e símbolos gráficos. A memória integral guarda zelosamente todo o conhecimento acumulado. Nada se perdeu ali nem se transformou, como poderia supor o fanático admirador de Lavoisier. A memória é o registro fiel de tudo quanto nos ocorreu através dos tempos, tanto na carne como fora dela, no intervalo entre uma existência e outra. É preciso, contudo, lembramos-nos de que ela não é um depósito de palavras, nesta ou naquela língua, mas um vídeo de eventos, ideias, conceitos e informações, tudo isso expresso em pensamento puro e não em códigos ou símbolos. Códigos e símbolos precisamos para comunicar a alguém que ali está arquivado, caso não possamos fazer mente a mente. Tal acervo de conhecimento e de informação permanece em seu estado puro, como foi captado.
Ao reencarnar-se, a individualidade como que se retira para os bastidores, a fim de que a personalidade possa livremente desempenhar o papel que lhe foi atribuído na nova peça que se inicia. Está de novo no chamado palco da vida. Ainda que receba uma ou outra dica da individualidade, cabe-lhe demonstrar sua capacidade de viver por sua própria conta e risco o novo papel, de vez que continua inteiramente respeitado seu direito ao livre-arbítrio. Por mais amplo e valioso que seja o acervo de conhecimento de que dispõe nos arquivos secretos da memória integral, o ser encarnado começa a nova vida com uma folha em branco diante de si, ou, para reverter a nossa imagem predileta, começa a gravar no seu cassete virgem os símbolos de um código que lhe servirá para comunicar-se com os demais seres que o cercam, procurando, de certa forma, traduzir um pouco do muito que conhece. Ao mesmo tempo em que este cassete grava o material necessário, ambiente, família, cultura, civilização, costumes, etc., também condiciona e limita o mecanismo da comunicação que se resume, afinal, em um processo de confronto de símbolos, como já vimos. Na realidade, portanto, o sensitivo é um comunicador no sentido mais amplo da palavra, tanto consigo mesmo, ligando-se pela intuição, pelo sonho ou vidência, nos armazéns da memória integral, como voltado para fora de si mesmo, serve de canal de comunicação entre os seus conhecimentos e os demais seres, ou, afinal, entre os seres desencarnados e encarnados. Daí porque Buddington considera tão importante a acuidade ou a capacidade de interpretar símbolos e imagens a fim de comunicar ideias com relativa precisão. De que cassete? Eu nunca ouvi falar disso. Hoje ele usaria pendrive, né? Você começa a vida como um pendrive vazio. É, Mas, na tem que atualizar, verdade... né? Oi? Tem que atualizar esse negócio. Mas, na verdade, ele falou lá no texto para trás. A gente nasce com a memória vazia, mas a gente tem os arquivos do nosso inconsciente. Apesar do pendrive ser vazio, a gente, quando a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo e vai se crescendo, esse desenvolvimento, ele, apesar de você falar, eu não conheço nada, tem uma tela em branco. Na verdade, não é tão em branco assim, porque se você já desenvolveu uma estabilidade, então, por exemplo, Mozart. O Mozart, ele tocava piano com 6 anos de idade, ou até menos. Acho que com 6 anos ele já fez o primeiro concerto, como se chama? A sua ópera lá, já escreveu uma coisa. Se ele tivesse vindo totalmente em branco, como é que ele vai escrever com 6 anos e tocar piano perfeitamente com isso? Então, na verdade, a gente vem com a tela em branco, mas a gente tem lá no nosso inconsciente, a gente vai acessando esse inconsciente de alguma forma. Uma pessoa que viveu muitas, sabe muitas línguas, às vezes tem uma facilidade de aprender novos idiomas. Então, aprende outro, às vezes se torna poliglota, mas porque tem essa facilidade que se desenvolveu ao longo de muitas encarnações. Então, existe a tela em branco, mas existe esse acesso ao inconsciente. De alguma forma, a gente acaba acessando. Assim como são outras habilidades. Então, ah, eu sempre tive facilidade na parte lógico-matemática, né? Na escola. Então, eu aprendia muito bem lá matemática, enquanto o português não era lá.
grande coisa, não é? Tinha uma dificuldade maior em português do que em matemática. Então, isso eu considero que essa parte lógica matemática eu já aprendi antes e, de alguma forma, eu acesso essas informações e eu estou relembrando isso ao longo do desenvolvimento. À medida que eu vou aprimorando e vou aprendendo essa linguagem nova matemática, eu vou fazendo associações com o que eu já tenho lá guardado na minha memória integral, lá no meu eu como espírito. Então, existe essa página em branco, né? Mas existe, eu acho que esse acesso ao que eu já tenho guardado. O Jean Antônio falou outro dia para mim que tem crianças nascendo agora que estão com dificuldades para falar porque eles vieram de outros planetas. E o código de linguagem do planeta Terra é diferente do código de linguagem de outros planetas. Então, às vezes, demoram mais tempo para começar a falar corretamente, porque eles estão aprendendo um novo código de sinais. Apesar da inteligência desenvolvida, da habilidade e tudo, mas é algo novo para eles. Esse comentário que o Zé Antônio fez, ainda a gente acabou brincando bastante, porque isso é verdade, né? Mas não é só a questão da fala, viu, Lourenço? Se a gente pegar no Evangelho, eu acho que já no capítulo 3 do Evangelho, ele fala sobre aqueles diversos mundos habitados, né? Aí tem um comentário que os, os, que os espíritos, nem é um espírito comentando, é diversos espíritos comentando sobre os planetas mais avançados. Como é que acontece nos planetas mais avançados? Está lá no Evangelho. E que os seres desses planetas mais avançados, né, os já encarnados, são humanos lá, desses planetas, né, que já são mundos, acho que ditosos, ou mais até, eles não usam o pé, não tem pé. Eles caminham assim, flutuam. Agora, você imagina o cara viver num planeta desse e aí resolve, você vai lá na Terra. Mas para caminhar, você vai usar o pé. Aí, aí eu tava brincando, né? Trocando ideias, assim, por isso que tem nego que fica tropeçando toda hora aqui, porque o cara acha que ele tá naquele planeta dele, que tá andando, flutuando, mas tem que usar o pé, ele tropeça toda hora, bate e tropeça, porque ele está se acostumando ainda com o corpo humano aqui, né? Ainda é criança, né? Normalmente, né? Tem criança, tá? Lá ele faz tudo rápido, aqui quer fazer, mas ele não tem como desenvolver isso aqui rápido. Tem que se acostumar com o perispírito, com tudo. Não é fácil, não. Né? Verdade. Mas a inteligência deles para descobrir símbolos, essas coisas, deve ser bem melhor, viu? Isso. Continuando. Vamos lá. O Carrossel. Extraímos de um mero e despretensioso filme feito para a TV uma curiosa experiência e uma preciosa lição. O filme narrava a história de um maníaco que aterrorizava uma comunidade, colocando explosivos de alto poder destrutivo em pontos críticos da cidade, sacrificando inúmeras vidas. Incapaz de identificar o criminoso com a presteza necessária e de fazer parar a chacina, a polícia, desesperada, recorreu a uma sensitiva no esforço de saber onde o terrorista faria explodir sua próxima bomba. O maníaco incendiário sempre escrevia uma carta para a polícia, dizendo a hora em que iria provocar a próxima explosão, mas nunca o local. A moça concentrou-se e declarou, mais ou menos, o seguinte: estava entrando em contato com a mente do criminoso.
via um local com muitos cavalos. Eram pequenos esses animais e andavam em círculo. Havia cores, muitas cores, e crianças, muitas crianças alegres. Essa a mensagem visual telepática que ela percebia. Diríamos, com a nossa terminologia, que era uma visão anímica, diencefálica, uma projeção visual do que ia na mente do terrorista. Como interpretá-la, porém? De que maneira decodificá-la a ponto de saber onde a polícia deveria atuar para impedir o massacre? A próxima e urgente etapa, por conseguinte, consistia em traduzir aquele código visual em conhecimento e este em ação. Um policial presente logo arriscou o primeiro palpite interpretativo. Talvez se tratasse de um hipódromo de corridas. A sensitiva admitia a interpretação como possível e justificava que não conseguia ver com maior clareza porque o homem estava bloqueando sua própria mente a fim de não irradiar suas intenções por toda parte. Outro policial que não espera nada de positivo daquilo tudo apela para o sarcasmo e até para a agressão, declarando que a sensitiva seria mais uma dessas farsantes de tantas que existem por aí. Ela o olha intensamente e começa a falar. $750. Vejo $750. Você está precisando dessa importância, não? Não é você? É alguém ligado a você? Sim, uma mulher e descreve a pessoa. Ela está relacionada com algum local onde há objetos de arte. Ela trabalha lá. É uma galeria. Faz uma pausa e pergunta: acredite em mim agora? Ele não se atreve a responder, prefere retirar-se da sala e sai batendo a porta. Estavam, contudo, empenhados numa corrida contra o tempo, dado que se aproximava a hora marcada para a explosão e ainda não se identificara o local escolhido pelo criminoso. Observemos algumas tentativas de interpretação. Primeiro, policial, cavalos correndo em círculo, pode ser um hipódromo. Segundo policial, mas ela disse cavalos pequenos, pôneis, talvez. Terceiro policial, cores e crianças, quem sabe ser uma fábrica de brinquedos. Quarto policial, aliás, uma mulher e, portanto, mais intuitiva. Cores, cores, crianças alegres, um parque de diversões, cavalos pequenos, um círculo, um carrossel, gritou. E era mesmo. A bomba estava num parque de diversões colocada num eixo central de um carrossel e a polícia chegou a tempo de impedir a explosão do artefato, que causaria verdadeira tragédia, pois havia muitas crianças lá no momento. Como se pode observar, o processo consiste em duas etapas básicas: a comunicação de um pensamento e a sua interpretação. Quando o terrorista planeja colocar o explosivo num parque de diversões, no eixo central de um carrossel, ele o faz. É difícil, se não impossível, impedir que o seu pensamento se irradie. O fato de a moça dizer que ele está bloqueando a mente é mais um recurso da cinematografia do que uma realidade, pois o pensamento cria imagens e elas se difundem a despeito do esforço do controle daquele que pensa. Os espíritos, usualmente, não precisam nos perguntar sobre o que estamos pensando. Ao se aproximarem de nós, descobrem-no pela simples leitura das imagens e emoções que estamos projetando. O que a sensitiva recebia, portanto, em sua evidência diencefálica, era a imagem tal como projetada pelo criminoso, imagem essa que ela retransmitiu à sua maneira aos policiais, mas que, na intimidade da sua mente, era idêntica à que estava na mente do terrorista. Em suma, a imagem era a mesma para todos, só que nem todos tinham a sensibilidade treinada para percebê-la através do diencéfalo. Apenas a sensitiva oferecia as condições necessárias para isso. Quanto à interpretação, um policial viu
logo um hipódromo. Talvez gostasse de apostar em cavalos, de corrida, jogo muito comum nos Estados Unidos, onde o filme foi rodado. Em seu cassete pessoal, cavalos correndo em círculo significado hipódromo. Segundo o policial, lembrou-se de pôneis, em uma visão poética, ligada à infância, certamente em sintonia com as suas preferências pessoais ou com o símbolo correspondente em seu cassete. O terceiro associava cores e crianças numa fábrica de brinquedos. Lembrava-se de que o criminoso já havia colocado explosivo numa delas. Talvez estivesse a ponto de repetir a tenebrosa façanha. Era uma experiência de policial que prevalecia na escolha, no dicionário pessoal. O símbolo tinha esse significado, fábrica de brinquedos. Finalmente, para a mulher policial, cores, crianças, cavalinhos em circo, alegria, tinham a tradução correta, um carrossel. Era a sua experiência que talvez, ou com crianças em geral. Quanto ao policial descrente, nem sequer consegue sintonizar-se, pois não confia no processo que lhe parece grosseira, fraude, nada mais. Ao perceber que a coisa é mais séria do que lhe parece, sua reação é psicologicamente explicável, retira-se para não ter de enfrentar uma realidade que intimamente rejeita. Considerando-a mentirosa, pode dar de ombros, é mais cômodo. Se, porém, se vê obrigado a aceitá-la, faz uma confissão pública de ignorância. O melhor é fugir. A sensitiva, portanto, percebe ao vivo, de mente a mente, todo o processo disparado pelo criminoso, mas não consegue traduzi-la em linguagem positiva, mesmo porque não se arrisca a interpretá-la. Ela apenas comunica o que percebe na sua vidência, sem visão. Em tais casos, a melhor atitude da parte do médium é mesmo a de abster-se de interpretar aquilo que lhe está sendo mostrado, limitando-se a transmitir, o mais fielmente que lhe seja possível, tudo quanto percebe, até os mínimos detalhes. Às vezes, é precisamente um dado considerado irrelevante que vai dar a contribuição decisiva para uma identificação ou para caracterizar o conteúdo de uma mensagem. Estou dando aí um exemplo, né, de uma sensitiva que está captando a mensagem, o pensamento de uma outra pessoa. Então, ela simplesmente uma transmissão do pensamento, de uma imagem. Então, ela tá mostrando isso. Nos livros espíritas, né, a gente vê que os espíritos acabam enxergando, né, as mensagens, as imagens projetadas pelos nossos pensamentos. Então, a gente projeta e os espíritos conseguem captar esses pensamentos. Ele está dizendo que esse nosso de você bloquear não é uma coisa que a gente faz, né? Mas é uma coisa que mais do filme mesmo, né? Mas você emite um pensamento, esse pensamento é emitido e as pessoas podem perceber. E que a pessoa tenha sensibilidade para isso, né? Então, você está emitindo e você acaba tá emitindo e você acaba captando. Lá para trás ele falou de gravar, né? Então a gente acaba gravando, né, no nosso perispírito, no nosso espírito, tudo que passa em nosso redor, né? Então todas as nossas experiências, tudo que a gente está passando é gravado no nosso perispírito, no nosso espírito. Ah, os sons, os vídeos, tudo que a gente passa. E às vezes a gente é capaz de reler essas gravações feitas em nós mesmos. Muitas vezes a gente acaba deixando essas imagens, esses pensamentos nas gravações perdidas ou às vezes consegue, em certos momentos, ter uma lembrança exata do que aconteceu. Então ele se citou lá para trás, às vezes no momento de você estar próximo do desencarne, ou às vezes está
próximo de uma coisa muito grave para acontecer, de um perigo muito forte, às vezes a gente tem uma lembrança muito, uma lembrança real do que a gente passou, do que a gente sonhou, do que a gente memorizou no passado. Então, existem essas gravações, né, das nossas vidas, né? Então, acredito que no mundo espiritual tenha já condições, aparelhos de a gente ler e assistir essas gravações nossas do passado. Na nossa reunião mediúnica aí na Casa do Caminho, ainda quando na casa lá do Tecilde, né? Eu não sei se o Lourenço lembra, se o Roberto lá participava também. Apareceu a seguinte evidência, né? Eu não sei qual foi o médium agora que disse. Ele viu, né, nas paredes da sala, em torno da parede da sala, vários quadros. E cada quadro tinha um retrato de uma pessoa. Só que esse retrato não era um retrato fixo, era um retrato movimentado, né? A pessoa, ela estava lá eles estavam felizes, dando risada, como se estivesse felizes, nos diversos quadros, né? Diversas pessoas, uma em cada. Ah, aí teve essa evidência, né? Falou, bom, mas o que a gente vai pensar aí, né? Aí ficou, pelo menos na minha cabeça, aí ficou isso daqui. Depois, numa outra reunião, eu perguntei. Eu também não lembro qual foi o espírito que se comunicou, porque falou, "Ah, teve uma evidência assim, ó, né? Que a gente não soube exatamente interpretar, né? Eu perguntei ao espírito. Aí ele falou assim, não, essa evidência significa o seguinte, esses são os espíritos que passaram por esta casa, que foram acolhidos aqui, né? Recepcionados e melhoraram. E estão aqui agradecendo, eles são felizes, estão dizendo que eles passaram por aqui, né? E hoje eles agradecem. E então foi essa forma de eles se apresentarem para nós aqui, dizendo assim, olha, o trabalho de vocês está indo no caminho certo, né? É uma interpretação. Também. Eu não lembro desses quadros, não. Não- Cacos. Ó, só de a gente ler a frase, a gente já começa a interpretar. O que será que ele vai fazer? É simbologia, ó, é cacos. Mas dá para entender alguma coisa já. Kardec escolheu com acerto a palavra adequada para definir a pessoa que serve de intermediária entre os espíritos e os seres encarnados. O médium é um canal de comunicação não inerte, indiferente, mas um simples canal por intermédio do qual deve fluir a comunicação, qualquer que seja o tipo de faculdade da qual o espírito resolva utilizar-se do conjunto das que ele dispõe. Estou convencido de que é por isso que os instrutores espirituais tanto insistem em que o médium cultive sua mente, suas emoções e principalmente sua ética. A recomendada passividade não quer dizer submissão a qualquer capricho do espírito manifestante, mas o médium deixa de cumprir corretamente sua tarefa a partir do momento em que deseja ser mais do que lhe permitem suas faculdades. Ele é um intermediário, um canal, um veículo através do qual flui a mensagem. Ao dizer isto, não estou esquecido de que é preciso, ao mesmo tempo, exercer certa vigilância sobre o que se passa durante a manifestação para que o espírito, por sua vez, não exorbite a utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar-se. Parece que a palavra-chave aqui é autenticidade, sobre o que discorremos alhures neste livro. Uma vez que é necessário codificar o pensamento alheio para que os outros possam compreendê-lo,
é preciso ter cuidado para que o teor da comunicação seja autêntico, fiel à sua fonte, expressão correta do pensamento daquele que o emitiu. Em teatro, disse que um ator está introduzindo cacos nas falas quando, em vez de restringir-se ao texto do autor da peça, acrescenta palavras ou frases inteiras da sua própria elaboração, nem sempre adequadas ao espírito da peça. Nesse caso, não está sendo fiel ao texto e pondo em jogo a autenticidade do pensamento do autor. Isto me lembra um episódio que Divaldo Franco me contou. Estava ele a fazer uma das suas eloquentes palestras em país estrangeiro para um público de língua inglesa, razão pela qual precisava de um intérprete, já que não tem a necessária fluência em inglês. Competia-lhe dizer uma frase de cada vez e esperar que o intérprete a traduzisse para o público e, então, ele passava a frase a seguinte: logo percebeu, contudo, que cada um dos seus períodos dava assunto para o intérprete falar vários minutos. Em vez de funcionar como uma espécie de médium, ou seja, um canal de comunicação que limitasse a veicular o seu pensamento, o cavalheiro estava fazendo outra conferência por sua própria conta e risco. Obviamente, o pensamento original não estava guardando a autenticidade tal como formulado. Se eu me visse numa situação dessas, falando, por exemplo, a um grupo de língua russa, da qual nada entendo, e o intérprete me fizesse uma conferência em paralelo, sem o meu conhecimento, sentiria terrivelmente frustrado e talvez visse-me forçado a interromper a conversa. Com Divaldo, porém, a coisa foi bem mais fácil e menos traumatizante. Aproximou-se dele um espírito que conhecera a língua inglesa. Divaldo passou-lhe os controles devidos e a palestra prosseguiu, tranquilamente agora na língua local. Delicadamente, o intérprete foi dispensado, de vez que a palestra tinha mais cacos do que textos legítimos. Este é um exemplo extremo. Estamos prontos a reconhecer, e nem mesmo é um caso típico de mediunidade, mas sim de mera transposição de conceitos de uma língua para outra. Creio, porém, que o exemplo ser para ilustrar uma das inúmeras dificuldades que pode surgir no processo da comunicação. Não cabe ao médium, portanto, interferir, modificar, dirigir ou interpretar o pensamento alheio, mas veiculá-lo fielmente e com autenticidade. Você transmitir o pensamento do espírito com autenticidade é o que o médium tem que se esforçar para fazer. Ou seja, você passar uma fala, passar um sentimento, passar o que o espírito quer dizer, mesmo você discordando do que o espírito queira falar. Então, isso é realmente complicado, né? Por isso que o Divaldo fala constantemente: cuidado com essa enxurrada de livros ditos mediúnicos, porque tem muitos livros mediúnicos que tem muitos cacos dentro dos livros. O livro foi psicografado, mas o médium acaba inserindo muitas partes próprias, anímicas, como dizer, os cacos no meio do livro. E isso faz com que você modifique, né, o texto original. O espírito quer falar uma coisa e ele acaba sendo contaminado com os pensamentos do próprio médium. Então, a gente tem que trabalhar a mediunidade para que a gente transmita da melhor maneira possível o que o espírito queira falar. E, logicamente, respeitando, né? Não deixando o espírito ser muito agressivo,
fisicamente com as pessoas, tendo os filtros, né, os filtros necessários para o bom andamento da reunião. Mas fora isso, é deixar a comunicação e deixar o, a essência do pensamento fluir, para não ter cacos no meio do texto. É. Condição pessoal do médium. Preocupada com esse aspecto crítico da comunicação, Regina interpelou certa vez o seu paciente amigo espiritual, que lhe respondeu por escrito da seguinte forma: a influência do médium se exerce mais nas condições por mesmo criadas para que possamos apresentar o nosso concurso do que propriamente na sua vontade ou na sua personalidade. Nesse exato ponto é que começam as dificuldades. Para que possamos apresentar um trabalho mais ou menos puro e escorreito, é necessário que encontremos caminho livre, a fim de que o nosso pensamento não tropece nas dificuldades do médium. Isto é, suas ideias, seus problemas, sua condição moral e intelectual. Idênticas condições são exigidas daqueles que com ele trabalham. Sempre que uma comunicação se apresenta truncada e mal redigida, é porque teve de passar por uma série intricada de vibrações contrárias, as quais impediram que o pensamento emitido fluísse em linha regular, sem atalhos pelo caminho. Acho que vale a pena demorarmos-nos um pouco sobre isso. Sempre me fascina o poder de síntese dos espíritos mais experimentados e evoluídos. Eis aí um desses exemplos típicos em um texto singelo e sumário, no qual se consegue dizer tanta coisa interessante. Podemos observar, portanto, que a interferência do médium nas comunicações que circulam por seu intermédio não resulta de um exercício direto da sua vontade ou de algum aspecto específico de sua personalidade, mas das condições que ele cria dentro de si mesmo, como que obstruindo os canais por onde deve passar a comunicação ou criando uma espécie de estática nos circuitos que estão sendo utilizados pelo espírito comunicante. Logo, não é consciente e logo não é consciente e deliberadamente que ele interfere no teor da comunicação, a não ser naquelas em que ele tem a visão diencefálica ou audiência coclear e diga coisa diferente do que está vendo ou ouvindo. Nos demais casos, porém, psicofonia ou psicografia, ele não interfere de maneira direta e consciente, mas sim pelas condições que estão instaladas em seu psiquismo, ou seja, ideias pré-concebidas, problemas pessoais, posturas éticas, procedimento habitual, deficiências culturais e coisas desse tipo. Por exemplo, a pessoa de temperamento violento, agressivo e impaciente, que funcionar, quer funcionar como médium, oferece condições apropriadas a um espírito também dado à violência, agressividade e impaciência, e encontra nela os circuitos como que já ligados para este fim. Podemos, por outro lado, imaginar as dificuldades que nela vai encontrar um espírito pacífico, sereno, moderado, para fazê-la veicular uma comunicação aconselhando a paz, a serenidade e a moderação. Não que o médium se oponha deliberada e conscientemente aos termos da mensagem falada ou escrita,
O espírito comunicante é que precisa fazer um grande esforço para vencer resistências e obstáculos implantados por toda parte no psiquismo do médium, a fim de obter um mínimo de autenticidade para a mensagem que, porventura, deseje transmitir por seu intermédio. Não é de se admirar, em casos assim, que a mensagem saia truncada. Conheço um exemplo eloquente de tal situação. Todos sabem que Maurice Barbanel, competente jornalista inglês e diretor da revista Two Worlds, era o médium de Silverbush, tendo trabalhado longos anos com ele. Pois bem, o sábio e tranquilo índio americano conseguia vencer as resistências de Maurice Barbanel e falar sobre reencarnação. Pessoalmente, contudo, o jornalista e médium não aceitava o conceito das vidas sucessivas. Já nos últimos anos de sua longa existência, começou a admiti-lo. Não, porém, como a condição de rotina, mas sim como optativa e ocasional, dado que, ao seu ver, o espírito também evolui no plano espiritual, o que é verdadeiro. E não precisa se reencarnar, o que é falso. A despeito dessa divergência doutrinária entre o espírito e o seu médium, resultou da associação de ambos numa vasta, rica e valiosa literatura recolhida nas sessões semanais de psicofonia. Isso porque Barbanel, a despeito das habituais imperfeições humanas, era de comportamento exemplar, de uma integridade ética muito sólida e de um coração compassivo. Foi vegetariano, por princípio, e pregou durante toda a sua vida a respeito dos animais. A não ser, portanto, quanto à sua resistência filosófica ao conceito de reencarnação. Silverbirch entrava no seu psiquismo livre trânsito para as ideias humanitárias evangélicas que desejava transmitir. Eu fazia num belíssimo e singelo inglês trocado de poesia e amor fraterno. Deus era o Great White Spirit, o grande espírito branco. A Jesus ele chamava carinhosamente o Príncipe da Paz, ou simplesmente o Nazareno. Por outro lado, o espírito dado à violência e à agressividade dificilmente conseguira seu intento. Dar um murro na mesa, gritar um palavrão, exasperar-se além da medida ao manifestar-se através de um médium pacificado, controlado, tranquilo. É nesse sentido, portanto, que o médium pode e deve influir ou deixar de influir nas comunicações veiculadas por seu intermédio, ou seja, educando-se, aprendendo a controlar seus impulsos negativos, pacificando-se intimamente para que se passe a respeitar com naturalidade, praticamente sem esforço consciente de sua parte. Como ficou dito a Lures, neste mesmo livro, isso não quer dizer que o médium deva bloquear sumariamente o espírito manifestante a ponto de pasteurizar a sua comunicação, com o que estaria roubando toda a autenticidade do pensamento emitido pelo manifestante. Em outras palavras, seu espírito é calmo e controlado, não é o médium violento que vai torná-lo agitado e agressivo, mas seu espírito é violento, o médium equilibrado permitirá que, dentro de certos limites do bom senso, ele manifeste seu pensamento até com indignação, mas sem exageros. Como iríamos forçar uma pessoa realmente irritada por motivo que lhe parece justo, embora raramente o seja, a falar como se estivesse recitando uma prece? De tudo isso, ressalta uma curiosidade de conclusão. É através do mecanismo da comunicação mediúnica que a gente percebe que a educação do médium não é propriamente como médium, mas como ser humano. Não sei se me faço entender. Quero dizer que, antes de ser um bom médium, desenvolvendo e treinando suas faculdades, o indivíduo tem que procurar ser boa pessoa. Pessoas desarmonizadas podem dispor de excelentes faculdades mediúnicas, mas, se não se reeducarem, serão instrumentos de espíritos também desarmonizados, dado que é a programação de desarmonia que os espíritos encontram nela ao se manifestar. O
que equivale a dizer que não é a mediunidade que se desarmoniza ou se desequilibra, mas o médium. E é assim que o médium vai sendo arrastado cada vez mais para o exercício de uma faculdade atormentada, de vez que rejeita automaticamente, por incompatibilidade, os espíritos harmonizados que poderiam ajudá-lo nas suas tarefas, e como que se oferece sem defesas aos que estão desequilibrados, chama-se a isto sintonia. Quer isto dizer que o médium não deva trabalhar com espíritos ajustados? Claro que não. O Cristo não ensinou que são precisamente os doentes que necessitam de médico. O que se precisa, de que precisa o médium é ser equilibrado para poder cuidar dos desequilibrados, encarnados e desencarnados, encarnados ou desencarnados. Esta é a sua tarefa. Esses aspectos que estariam melhor colocados no capítulo específico sobre o desenvolvimento da mediunidade foram trazidos para aqui pelas suas implicações no mecanismo da comunicação, na sua semiologia. Isso quer dizer que, se o médium recebe o espírito comunicante um impulso ou um sinal de violência, ele não terá de ser violento para ser fiel ao comunicante. Ele pode perfeitamente transmitir o tom da indignação ou da irritação sem apelar para o exagero e, ao mesmo tempo, sem descaracterizar a comunicação, se, além de ser um médium bem treinado, for também uma pessoa equilibrada e sensata. Mas não para aí o alcance das observações contidas na instrução do amigo espiritual de Regina. Ela vai além, chamando atenção para a postura das pessoas que servem junto ao médium, ou seja, aquelas que compõem o grupo de trabalho mediúnico. Sua palavra é inequívoca, idênticas condições são exigidas daqueles com que ele médium trabalha. Quer dizer que os demais participantes do trabalho mediúnico também podem influir nas comunicações. Não, pode influir nas comunicações? É uma pergunta, né? É exatamente isso. Podem. Os espíritos se utilizam nas suas manifestações de recursos magnéticos colhidos entre os encarnados, sejam ou não médios ostensivos. Ele se sente encorajado a fazer pilherias e ironias ferinas, por exemplo, quando alguém no grupo acha graça do que ele diz. Da mesma forma que se sente estimulado à agressividade, se percebe que alguém no grupo está achando que ele tem o mesmo razão e que deve logo apelar para a violência. Não há dúvida, portanto, de que é difícil ser médium e que é muito difícil aos espíritos fazer transitar, através de certos médios, comunicações autênticas, fiéis e bem arranjadas, porque o mais comum, como se observa na verdadeira queixa que fizeram a Kardec, é encontrar mentes em desalinho, com tropeços de toda sorte pelos caminhos por onde ele deve fluir a comunicação. Em resumo, a única linguagem dos espíritos é o pensamento inarticulado, ou seja, não expresso em palavras ou símbolos. Se fosse possível transmitir esse pensamento in natura, puro, de mente a mente, entre os desencarnados e encarnados, não estaríamos escrevendo este livro e nem Kardec provavelmente teria escrito. O livro dos médiuns. Mas não é assim que se processa a comunicação espírito/ser encarnado, de vez que ela precisa ser convertida de pensamento puro em um código previamente acertado de símbolos como a palavra escrita ou falada, som ou imagem. O médium não cria em si a mediunidade, apenas a desenvolve submetendo-se a determinadas disciplinas e treinamentos para exercê-la adequadamente, mas positivamente, ele deve e precisa ajustar-se como pessoa humana para que, em lugar de obstruir o fluxo da comunicação, ele o facilite. Para isso, deve convencer-se de que é apenas um canal, um veículo da comunicação, não o autor ou coautor dela. Voltemos por um momento mais à definição proposta por Kardec. Médium, do latim médium, meio intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Está aí Allan Kardec, 1985. Atenção, porém, para o termo que rege a definição, que
pode servir. Poder pode, mas só deve se estiver devidamente preparada, não apenas como médium, mas principalmente como ser humano. Do contrário, é melhor buscar outra atividade na seara espírita. Será melhor e menos comprometedor do que aviltar ou deformar um dos seus aspectos mais delicados e críticos de toda a fenomenologia, ou seja, o da comunicação. Ou seja, vamos nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores. Quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente se desenvolve em todas as... Se desenvolve completamente, né? Então, ele está dizendo que, se tornando uma pessoa melhor, você será um médium melhor. Tornando uma pessoa melhor, você vai ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, e tudo melhor. A mediunidade também faz parte disso. Então, às vezes, eu estou na mediunidade há 30 anos e a minha mediunidade não evolui. Mas nesses 30 anos de mediunidade, você se tornou uma pessoa melhor? Você aprendeu a começar a perdoar as pessoas, estar um pouquinho mais humilde, tá? Como é que você está na sua mudança? Então, se você tem essas características, né, e você não muda as suas características, né, da sua evolução, a sua mediunidade também não vai evoluir também. Ela depende disso, depende do ser humano, depende da pessoa. Então, ele está dizendo, né, se você é violento, essa violência vai ser passada, vai dificultar durante a comunicação, durante a mediunidade. Uma coisa que ele falou o espírito tem, por exemplo, pensamentos, consegue sintetizar, né, um pensamento em poucas palavras. Se a gente tem um pensamento confuso, a gente acaba falando e aí fala em textos muito grandes, o que você poderia falar em poucas palavras. Então, depende da organização mental do médium, você realmente pode. O médium fala o espírito fala de maneira concisa e o médium fica. O espírito fala uma palavra, né? E o médium faz uma página. Ele vai falando e vai, e volta, e vai, e volta. Aí depende da organização da cabeça do próprio médium. Prof, o que eu entendi agora nesse final e que eu achei essencial é que a harmonia também deve vir do orientador. O orientador também tem que ter a mesma dignidade do médium, o mesmo equilíbrio, o mesmo amor, para que não haja uma distância, né? Para que não haja para que o espírito também não se sinta lesado, porque ele sente o que o orientador está falando. Entendeu? Então, assim, não digo que o médium saiba o que é isso, não passa, às vezes, esse sentimento pelo médium, mas o espírito sabe, e ele consegue. Então, assim, o carinho e o respeito do orientador pelo médium e também mais pelo espírito, né, tem que ser incrível, muito bom mesmo. É essencial, eu quero dizer, porque é o que ele faz, ele está ali para completar um atendimento que já vem sendo feito pelos espíritos que o trouxeram, pelos espíritos que arrumaram aquele cenário todo, que tiveram todo aquele trabalho de colocar uma situação que pudesse ajudar aquele espírito.
mesmo que ele viesse todo revoltado, mas ele já chega ali trazido pelos nossos irmãos e com a permissão deles, para que eles possam ajudá-los ainda mais. Aí um atendente atende de qualquer jeito, consegue interpretar a sua maneira, o que isso prejudica a sensibilidade do espírito, sabe? Porque às vezes a pessoa que está atendendo, ela não tem condições de interpretar aquela situação toda do espírito. E às vezes não condiz. Eu não tenho condições de saber que tipo de espírito está passando e o que aconteceu. Eu não tenho. Sinceramente, eu posso sentir o que ele está sentindo, eu posso sentir o que está acontecendo, mas eu não sei a história dele. Não passa pela minha cabeça, nem pelo meu conhecimento, se ele foi isso ou aquilo. Não, não tem isso para mim. Eu estou Então, o apenas texto está dizendo, estou passando uma comunicação. Então, o atendente tem que ter a sensibilidade de acolhê-lo com amor, sem julgá-lo. Isso é muito ruim quando começa a julgar e fazer com que ele se sinta mal. Porque isso não ajuda, isso só atrapalha. Ele sai de lá mais confundido do que quando chegou. É isso que eu sinto, tá bom? perfeito, perfeito. Na verdade, o texto está dizendo, está ampliando, né? O médium, você falou do atendente, mas ele está falando de todos, né? Mesmo uma pessoa que está presente e não é o médium nem o atendente, também podem atrapalhar na comunicação. O próprio livro falou para trás e numa certa situação que estava lá o médium, né, o espírito se comunicando, o conversador estava conversando com ele e uma terceira pessoa que estava na sala ele estava torcendo pelo espírito. Ah, espírito, vai, acaba com o conversador. Vai lá, vamos, vai. O conversador merece mesmo receber uma chapuletada. Vamos, vamos, vamos. Já é Então, por isso, prof, desculpa te cortar, já é por isso que numa sessão mediúnica, todos têm que estar equilibrados e sintonizados. É por isso que não pode entrar estranhos em uma. Eu fiz no livro dos médios tem que isso pode cair, derrubar uma sessão. Então, essa sintonia, essa vontade de ajudar tem que ser com equilíbrio e com sabedoria. Não está lá, não é uma novela, onde a gente torce como o Divaldo também torcia pelo Rose, depois foi tirado dele e foi todo atrapalhado os capítulos para que ele não torcesse. No caso, eles precisavam do Divaldo para isso, senão eles teriam até tirado o Divaldo. Então, assim, ali não é um capítulo de uma novela, ali é uma vida que está sendo reconstruída para poder ser redirecionada para um caminho melhor. Então, não pode ter essas interferências, entendeu? perfeito. Pode falar, Roberto. Eu vou aproveitar, né? A leitura do Celso foi perfeita, né? Bem nítida a voz dele, não tropeça, lê bem, tem uma vista boa, né? Enxerga bem, falou muito bem. O interessante é que do começo ao fim, né? O que a Sônia colocou é o que o livro falou, é o interessante. E eu vou ser franco para vocês, não estou falando mal de ninguém, não, tá? É assim, você com médium vidente, numa sessão de desobsessão, vendo um orientador não saber o que está falando, vendo um espírito em desespero procurando ajuda, e um orientador falou, se quiser ir embora, pode ir, ou se quiser ficar, fica, mas se quiser ir embora, pode ir embora. Um orientador que não orienta, confunde o espírito, o médium sofrendo, o espírito sofrendo, e o espírito que trouxe aquele espírito sofrendo mais ainda. Né? Eu acho que o atendente tem que ser aquela pessoa que tem amor no que vai fazer, entendeu?
que tenha amor, não é que não seja uma pessoa violenta, principalmente na voz, não é? Então, que viveu e conviveu, né? E adote o espiritismo como uma parte da vida dela, que atende um espírito doente como fosse mais que um filho. Agora, é horrível, Celso, você estar numa mesa vendo um atendente, um orientador que sabe tão pouco, faz anos e anos a fio ali, mas sabe tão pouquinho, né? Deixar o espírito perdido. O espírito, mas eu vim aqui falar que eu ia me curar. Ué, mas se quiser curar, você cura. Tá vendo um monte de homem branco aí? Ó, vai com eles. Eles são médicos. Não é por aí. Trate com amor, gente. Trate como fosse mãe e pai, não é? Como fosse mãe e pai doente. E ali a gente enxerga condições mínimas de muitos orientadores que precisavam muito viver e conviver com a palavra de Kardec, né? É triste, dá vontade de falar, vou me levantar e vou ficar sentado ali fora, porque aqui dentro está muito ruim, né? E o dirigente, o importante é um dirigente ficar em pé, um dirigente rodar a mesa, ouvir o que o orientador está falando, ajudar o orientador a aprender a orientar, porque é muito ruim uma sessão de obsessão onde os espíritos vão lá para ser tratado, curado, orientado, amado, chega lá, sai no tranco de barranco e esqueceu, eu acho que de ler, ele esqueceu de procurar saber o que é bom, o que é que Jesus ensina. O que nós estamos lá é por Jesus, é que Jesus nos ensinou. Então, nós vamos usar o que Jesus nos ensinou, né? E com amor, com carinho, com atenção, com afeto, com tudo, né? Só falta agarrar o espírito e cobrir de beijo. Vai, meu irmãozinho. Agora você tá bom, pode ir, né? Mas não, o espírito lá sai de lá perdido. E aí, agora, o que que eu faço? Olham para mim, o que que eu faço? Ó, meu irmãozinho. Tá vendo, irmãozinho, que trouxe você? Olha para trás. Tá vendo? Então, ó, vai com ele e na próxima você volta torcendo, viu, Lourenço? Sem maldade. Que caia na mão de outro orientador que saiba um pouco mais. Porque é muito sofrido ver isso aí. É bastante sofrido. É que a gente fica com medo de falar numa avaliação. Vou falar isso aí numa avaliação, sai na porrada. Entendeu? Então, como eu não sou de porrada, eu posso levar a porrada lá, entendeu? Mas então eu não posso falar isso numa avaliação, porque vai ficar mal, sabe? Então, eu aproveitei aí o ensejo da Sônia e da bela leitura do Celso e a apresentação muito boa. Então, como nós estamos aqui entre amigos e irmãos, né? Dá para falar mais à vontade, sem que ninguém se ofenda, não é? Muito obrigado, viu? Mas mesmo porque isso não é a gente que está inventando, isso está nos livros. A gente fez um estudo numa certa época lá na Casa do Caminho. Você lembra, Celso, quando a nossa salinha ainda era no corredor lá, aquela salinha que depois ficou salinha das crianças? A gente fez leu um livro eu não sei se foi da Sueli Kardashuta ou foi a outra, sobre a mediunidade e sobre as reuniões mediúnicas. E lá se falava exatamente isso, do procedimento olha, de como tem que ser a casa espírita no dia da sessão. Ela é preparada, mas ela não é só preparada, ela é ornamentada, é uma coisa bem bonita de se ver. Poxa, eles têm todo esse trabalho. Eu ia lá limpar, vocês lembram que eu ia lá limpar o centro no dia da sessão. Eu fazia aquilo com tanto respeito, eu punha musiquinha, eu estava lá limpando, mas eu ficava imaginando eles ali trabalhando. Um dia o Arlindo, que Deus o tenha, que ele fique bem onde ele estiver, e me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada, mas ele chegou por trás de mim lá, ele foi me ajudar a limpar, coitado, ele até teve boa vontade. Ele chegou por trás de mim, mas me deu um susto tão grande, porque eu estava tão transportada, ele pegou na minha cintura, assim, parece que a minha cintura saiu do lugar, deslocou. E eu encarnou. muito mal, sério. Por quê? Porque ali era uma situação muito especial. Ainda brinquei com ele, falei, não faz isso não, o Arlindo, eu vou acabar desencarnando desse jeito. Mas foi uma coisa muito estranha. Então, assim, desculpa, prof, eu estou falando tudo isso agora,
Mas é que realmente nós fizemos esse estudo, sabendo o que acontece durante o dia de uma reunião mediúnica. Não é de um dia, de uma hora para outra que as coisas acontecem. Não, eles têm um trabalho e é muito bem feito. É muito bem feito. Então, assim, a gente chega, tem que ter respeito ali, não é para ficar também com, né? Eu acho, penso eu, né? Que é que, pelo que eu entendi dos estudos, né? Ali é para a gente ficar, fazer uma oração e tal, e também não desvirtuar aquilo que já foi arrumado. Então, A gente tem que, nós é temos que todo lembrar, semestre isso. viu? Só pedindo licença para falar, nós temos que lembrar que nós somos humanos, sabe? E os humanos, e não somos uns iguais ao outro, né? A nossa, nossa forma de articular, de fazer, muitas vezes é diferente, né? Então, é nessas ocasiões que o Roberto falou assim que a gente tem que aprender, né? Aí, no caso, talvez eu até concorde com o Roberto, porque numa avaliação é difícil você falar um negócio desse, porque talvez a pessoa se ofenda, né? Aí cria uma situação desagradável, né? Mas aquele que tem assim mais contato com a pessoa, que tem mais intimidade, ou mesmo até acho que o diretor dos trabalhos, né, podia chamar a parte, no caso, né, dar uma orientação. Vamos dar, olha direitinho aqui, porque às vezes é interessante que seja assim, né? Outras vezes ocorre também que os espíritos não indicam para a gente, viu? Ele não vai falar assim, ó, cuidado aqui, cuidado, né? Mas às vezes ele fala assim, ó, procura fazer mais bem, vê se vocês atendem mais assim, não sei o quê. Isso significa que, como o Lourenço estava falando, a gente tem que ser pessoa melhor. Na verdade, outra coisa, né? A gente tem que dar uma paradinha e ver se o nosso grupo não está estabilizado, né? Ele não está progredindo, porque todo grupo, aos pouquinhos, tem que progredir, porque sempre entra um elemento novo, tem uma mediunidade nova ali aparecendo, às vezes até um até mesmo um espírito que não se manifestava, está começando a se manifestar. Tudo isso incorre para uma melhoria do sistema, quando o sistema está melhorando, né? E o sistema só melhora quando a gente melhora pessoalmente, né? É como a senhora falou assim, as pessoas deviam saber sobre isso, porque já lemos isso aqui, né? Mas, caramba, sinceramente, a gente consegue só mudar nós mesmos, mudar as outras pessoas não dá, né? É por isso que Então, no convívio, no exemplo, o exemplo é a melhor maneira de você. Então, pega um sujeito, por exemplo, desse que ele falou aí, né? O diretor do trabalho, aquele que está dirigindo ali, né? Já viu que 2, 3 vezes a pessoa atendeu mal, né? Vai pedir para ele, ó, outra pessoa vai atender no seu lugar, e você presta atenção em tal fulano que atende lá, veja como é que ele faz. Veja como é que ele faz, né? Porque o exemplo é muito mais forte do que você ficar falando, né? Você está certo, você está errado, alguma coisa. Ó, veja como é que ele faz, como é que ele atende com carinho, não sei o que lá, veja lá. Né? Muitas vezes é assim que tem que fazer. E tem outras formas, lógico, né? Mas é assim que acontece, né? A reunião mediúnica tem que ser, né? A gente tem que se conversar mesmo um pouquinho sobre isso para, né? Fazer isso que nós estamos fazendo aqui, talvez fazer uma live só de reunião mediúnica, né? Para a gente, né? Pegar os médios aí, né? a gente está estudando, né? Por isso que eu falei, eu achei interessante eu comentar, porque assim, como as pessoas são diferentes realmente, mas os estudos são para isso, não é? Nós já fizemos esse estudo lá naquela época e estamos fazendo agora exatamente a mesma coisa. Estamos estudando, né? Estamos aprendendo, não quer dizer que eu saiba, que eu sei, ixi, de jeito nenhum, eu sou uma pessoa muito brincalhona, tudo, o meu jeito de ser. Estou séria naquilo que eu faço. Posso não estar fazendo certo? Posso. Não Melhorar? pode. Quero. Mas eu também estou estudando, estou me esforçando para isso. Mas, viu, Sônia? Isso. Viu, Sônia? Viu, Celso? Lourenço? Eu falo pro pessoal lá que nós temos que pensar uma coisa, viu, Celso? Porque provavelmente nós vamos ter que passar por uma reunião mediúnica quando a gente estiver desencarnado. Certo? Que nós vamos chegar lá meio capenga ainda, um pouco capenga, né? Então, vamos erguer a mão para o céu de alguém está nos esperando, a turma está nos esperando. Ô, chega aí! Vamos lá, tem uns atendentes fraternos aqui. Ah lá, ó, você vai passar por aquele espírito. Então, nós vamos ser atendidos para melhorarmos a nossa saúde espiritual, que nós vamos chegar lá, saúde espiritual, né? Então, vamos pensar assim,
que nós vamos chegar lá precisando de ajuda. Então, vamos ajudar aqui com o mesmo carinho que a gente gostaria que estivesse nos ajudando lá, com carinho, com amor, com atenção, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso. Muito bem, Que eu falo. muito bem. Então, vai encerrar a reunião de hoje. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Não viu? É. É Você não encerramento? ouviu? É encerramento. É só encerramento, tá bom. Eu faço, viu, Lourenço? Aí, se eu puder. Então tá. Certo. Tá vendo essa coisa legal antes de encerrar? Que bonitinho, olha. Tá vendo? Uma boa parte do mundo espiritual estão ouvindo todo esse assunto aqui, ó. Olha, parece uma coisa tão em segredo, né, Celso? Bate segredo e o mundo espiritual está nos ouvindo ali, ó. São vários, vários e vários. Então, você vê, então, assuntos interessantíssimos, né, importantíssimos para a nossa vida, que já está chegando no final, né, Celso? 73, daí para frente, a coisa começa a ficar meio periquitante, meu. Tem que pensar, tem que aprender de uma vez por todas, né? Então, tá certo. Então, primeiro, vamos dar graças a Deus de estarmos juntos aqui hoje, até nesse momento, né? 9h40. Agradecer a Deus, agradecer aos espíritos que nos viram e nos ouviram, né? Agradecer tudo que foi de bom falado e que nós aprendemos, graças a Deus aprendemos, né? Então, vamos levar conosco para a nossa cama toda essa vibração que está chegando agora, que desde o princípio já está conosco, para que tenhamos, assim, até uma saúde quando nós estamos dormindo. Então, nós vamos ganhar a nossa saúde espiritual dormindo, porque vamos levar para a nossa cama tudo isso que o mundo espiritual nos dá como presente no dia de hoje, né? Nesse dia, nesse momento. Então, agradecer aos irmãos e irmãs que estiveram conosco, agradecemos essa oportunidade, este horário, agradecemos o tempo que não ficou violento, que graças a Deus ficamos aqui bem, pedimos por aqueles que passaram por aqueles temporais fortíssimos que aconteceu ontem, lá no sul, né? E vamos pedindo para o mundo inteiro entendam que nós temos que ajudar o planeta, que é a casa de todos nós. Então, vamos assim, que o mundo espiritual nos ouça e nos ajude também a dar dicas para aqueles que precisam de dicas para entender que nós temos que esfriar essa terra. E a terra, essa terra de todos nós. Então, vamos pedir a proteção para nossas casas, a proteção para os familiares. Se tiver alguém doente, que nessa hora receba essa energia boa, para que eles possam se sentir mais fortalecidos, mais se sentirem muito bem. Então, pedimos a vibração pelo sítio todo aí, pelas nossas casas aqui, por todos aqueles que participam da casa. E assim dizemos, terminando esse encontro, e damos graças a Deus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, dizemos graças a Deus. Em nossa volta, alguns espíritos de roupagem até o pé, na cor creme clara, né? Então ficaram pertinho da gente. Esses aí que nos fortalecem, né? Então, graças a Deus, começamos, caminhamos e terminamos bem. Muito obrigado pela companhia, pela leitura, tá? Muito obrigado. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite. Boa Fala, noite. Carla. Tchau, Carla. Tchau, tchau. Tchau, André.